Olá, amigos e irmãos, 10º dia do nosso desafio 3x3, importante marca hoje, hein? Final do Evangelho de Mateus, capítulos 26, 27 e 28, né? Vamos lá? Esses capítulos finais, os 3 capítulos finais, vão narrar aí a traição de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. Antes de nós detalharmos um pouco melhor, é importante a gente ter uma coisa em mente. Vamos tirar da nossa cabeça o coitadismo, né? Coitado, né? Imaginar que Jesus foi um coitado realmente aqui. Não é isso que acontece. Jesus veio para isso. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para ser rejeitado e para pagar na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Todo o Velho Testamento, aqueles sacrifícios apontava para Cristo, apontava para Jesus, para este momento, o Cordeiro de Deus sendo morto para pagar o preço dos nossos pecados. Então Cristo veio para isso, sabia disso, né? Desde a eternidade, né? Então ele sabia tanto da sua morte, tanto que ele prediz isso aos discípulos, então não foi pego de surpresa, quanto da sua ressurreição. Ele também prediz a sua ressurreição, mas os discípulos estavam com os olhos meio que vendados, né? Então, isso em mente, vamos lá, capítulo 26, tem aí todo o plano para tirar a vida de Jesus, né? Como que os fariseus deliberaram isso, né? Depois, Cristo ali na cidade de Betânia, próximo a Jerusalém, ele se dirige ali e uma mulher ali, ele unge os pés de Jesus, né? Com aquele vaso com bálsamo, né? Um vaso desse material, né? Alabastro, ele quebra esse vaso aos pés de Cristo e os discípulos, podia ter vendido e dado aos pobres. E Jesus fala assim, olha, os pobres sempre vão estar aí, mas eu nem sempre vou estar, né? Jesus não estava desprezando o ministério dos pobres, mas ele estava dizendo que a adoração a Cristo é ainda mais importante do que até mesmo esse ministério super importante, né? Ou seja, Jesus está dizendo que a adoração a Ele é a coisa mais importante que existe. Implicitamente está se declarando que é Deus, né? E ele vai contar no versículo 14 o pacto da traição, né? Como que Judas procura os sacerdotes e fala assim, o que vocês querem me dar? Né? Olha só, né? O desprezo de Judas por Cristo. E aqueles sacerdotes ali, escribas, os líderes, oferecem 30 moedas de prata, né? Era o preço que se pagava por um escravo, né? A lei de Moisés estipulava, lá em Êxodo capítulo 21, o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Então Jesus foi vendido por esse preço, né? Preço desvalorizado, mostrando o apreço que eles tinham por ele, né? Desprezavam mesmo. Depois ali vai mostrar como que a Páscoa foi preparada, tudo aconteceu como Jesus predisse. Depois, no versículo 20 a 25, a indicação do traidor, né? Judas, com todo o seu cinismo, Senhor, sou eu. E aí Jesus fala assim, tu dizes, né? Depois, versículo 26 em diante, vai mostrar a ceia do Senhor e o que aconteceu nessa ceia. Aí eles saíram, né, para o Monte das Oliveiras, eles terminam a ceia. Jesus institui aqui a ceia, né? Importante momento aqui, ele coloca a ceia como mandamento e ele fala, né, que o pão representa o seu corpo e o cálice o seu sangue, né? Então esse é o significado da ceia, lembrar do sacrifício de Cristo. A ceia é para isso, tá? Não é para ser abençoado, para nada disso. A ceia é para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E aí Pedro é avisado que ele vai trair a Cristo. Pedro diz que não, né, que não negaria Jesus 3 vezes, mas depois nós vemos que é exatamente o que acontece. E aí Cristo vai para o Getsemane, nesse importante texto, às vezes um pouco mal compreendido, né, que Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus não estava fugindo da crucificação, né? Lá em Hebreus, o texto de Hebreus vai dizer que Jesus, quando clamou com grande angústia e lágrimas, ele foi atendido aquilo que pedia. Então Jesus foi atendido aqui. O que Jesus não queria? Jesus não queria permanecer morto, não queria permanecer na morte. Porque se Jesus não ressuscitasse, era o símbolo e a prova de que Deus não aprovou aquele sacrifício. E de fato, Deus aprova o sacrifício. Cristo ressuscitou no 3º dia. Então o pedido de Cristo é para que ele não permanecesse na morte, fato que foi realmente atendido, né? Então Jesus
está dizendo assim, olha, passe de mim esse cálice, ou seja, eu não quero permanecer morto, eu não quero permanecer, entre aspas, na corrupção, né? E aí ele foi atendido e ele termina esse importante ministério, né? E aqui ele já é preso. Versículo 47 indica a prisão de Jesus. Judas, né, com um beijo trai a Cristo, indica o traidor, né? Indica a Cristo. E aí os discípulos todos fugiram, né? Todos eles, né? Todos que disseram que não iam negar, na hora do momento ali do susto, nem pensam muito. E aí Jesus é julgado, um julgamento injusto, né? Eles subornam testemunhas e tentam de toda maneira condenar, não acham nada. Quando eles, uma acusação aí forçada e falsa, condenam a Cristo à morte. Aí Pedro nega a Cristo, versículo 69, mostra aí como Jesus aconteceu, né? E aí Pedro, quando nega Jesus, se lembra das palavras de Cristo que tinha avisado que ele negaria 3 vezes, né? E aí Pedro chora amargamente, né? E aí no 27, vai mostrar como Jesus foi levado a Pilatos e também o suicídio de Judas, né? Vamos contrastar o suicídio de Judas com o choro de Pedro. Judas sentiu remorso, Pedro sentiu arrependimento. Remorso conduz à morte, remorso afasta de Cristo. Arrependimento volta para Cristo. Pedro depois retorna a Cristo e se arrepende. Judas foge. Judas ele estava apenas triste pela sua atitude ter tomado o rumo que ele tomou. Mas se ele pudesse voltar no tempo, eu creio, né, e arrumar um jeito de ganhar as mesmas 30 moedas de prata sem Jesus morrer, ele faria a mesma coisa. Então não é um arrependimento genuíno, né? É apenas um sentimento pelas consequências e não pelo ato em si. Diferente do arrependimento que a gente sente pelo ato, né? E aí Jesus é entregue a Pilatos, né? Versículo 11 vai contar, Pilatos não encontra condenação a Jesus, a mulher de Pilatos tem um sonho e Pilatos ali não consegue sair da situação. Pilatos lava as mãos, né? Tenta se justificar pelos próprios atos, né? Não consegue. E Jesus é finalmente entregue aos soldados e é crucificado a partir do versículo 27 em diante. E aí a crucificação vai contar como que ela aconteceu, né? Toda a humilhação que Cristo sofreu, muito solene esse texto. Nós vemos como que o Filho de Deus quis voluntariamente se submeter e nisso nós vemos o amor dele, né? O amor que de fato, né, tem um formato aí, ó, de uma cruz, né? Aqui Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele é humilhado e as pessoas dizem assim, olha, se tu és o Cristo, desce da cruz e nós vamos crer em você. Era uma mentira, porque Jesus desceu da cruz. Jesus desceu da cruz. 3 dias depois, ele desceu da cruz. Apareceu a muitos, a Bíblia vai dizer, e eles não creram. Então não adiantaria Jesus descer da cruz. Aqui era uma voz satânica dizendo, desce da cruz que a redenção não vai ser completa. Jesus resiste a isso, permanece à cruz e ao 3º dia, sim, na hora apropriada, ele desce da cruz, ele é ressurreto, né? E aí mostra, né, todos os detalhes, né? Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Jesus é sepultado num sepulcro de um homem rico, né, chamado José. Cumpriu-se a profecia, né, que fala que com o rico esteve na sua morte. Os guardas aí são levados a guardar os sepulcros, porque é interessante que os fariseus lembravam das palavras de Jesus, mas os discípulos não, né? Os fariseus lembravam que Jesus falara que 3 dias depois ele ia ressuscitar, mas os discípulos não lembravam disso. Interessante que, olha só, como que o pecado dos fariseus é sério. Os discípulos não criam ainda porque eles não tinham entendido. Os fariseus já tinham entendido e não quiseram. E aí subornam os guardas, né? É interessante dizer que esses guardas não poderiam dormir em hipótese alguma. Todo guarda romano sabia disso, que se ele dormisse no posto ele era morto. Então esses guardas de maneira nenhuma iriam dormir, mas eles são subornados e se calam, né? Depois Jesus aparece, né, ao 3º dia, o ápice, o clímax do Evangelho de Mateus, de todos os evangelhos, é a ressurreição de Cristo, né? Capítulo 28 finaliza contando da ressurreição. Jesus aparece primeiro às mulheres, olha que interessante, né? Cristo, primeira aparição dele às mulheres, e é relatado assim. É uma prova de que o Evangelho não foi forjado, porque se o Evangelho fosse algo forçado para dar aparência de verdade, nunca um escritor do 1º século
colocaria testemunho de mulheres, porque naquela época as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria. O seu testemunho não era válido no tribunal. Então ninguém que quisesse mentir sobre uma história colocaria testemunho de mulheres. E justamente aqui é o primeiro que aparece, mostrando que os evangelhos não foram escritos com a intenção de convencer, com a intenção de ser uma história inventada. É um fato que aconteceu. As mulheres viram a pedra, né? E aqui os discípulos, aqueles anjos ali aparecem e ele diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, né? Glória a Deus por essas palavras, nosso Jesus está vivo. E aí os judeus subornam os guardas e finalmente no versículo 16 até o 20, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Mateus não dá detalhes, outros evangelhos dão mais detalhes, especialmente o evangelho de João. Mas aqui nós temos um detalhe interessante, que alguns duvidaram. Então não foi só Tomé, viu, irmãos, que duvidou, não. Outros discípulos também duvidaram. E Jesus finaliza o evangelho de Mateus com a sua grande comissão, dizendo: olha, toda autoridade no céu me foi dada, na terra também. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, finalizamos o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho que mostra Jesus como o rei rejeitado dos judeus, mas o rei que em breve virá, né? Vamos lembrar que no capítulo 24, Jesus reforça isso, que ele virá, que ele voltaria, que ele estabeleceria o seu reino, embora não naquela época, que ele seria rejeitado. Mas o Evangelho de Mateus coloca isso, Evangelho importantíssimo. Qualquer dúvida você pode chamar aí, tanto no Instagram quanto no grupo de WhatsApp. Que Deus te abençoe e amanhã continuamos um novo Evangelho.